Olá, bem-aventurado, filho e filha do Altíssimo, tudo bem com você? Que seu coração esteja cheio de paz, que você esteja num ambiente tranquilo, que você possa entender, que vamos ler, que o Espírito do Eterno conduza essa leitura, que Ele nos oriente, nos capacite a entender, a reconhecer a sua voz como boas ovelhas. E vamos começar então, relembrando, anteriormente no 15 vimos Jesus, as tradições e a lei. Jesus atende ao clamor dos gentios e outra multiplicação de pães. Hoje veremos religiosos pedem um sinal, o fermento dos religiosos, e Deus revela Jesus Cristo a Pedro. E também ainda Jesus prediz o seu sacrifício. Vamos lá. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Saduceus. Já aprendemos, um pouco sobre o que é o fariseu, o que era o escriba e legalismo religioso. E saduceus. Saduceus era um grupo de judeus do alto escalão, na Judéia. Discordava dos fariseus em alguns pontos, os saduceus, e eles exerciam sacerdócio, supervisionavam também muitos assuntos formais de Estado, representavam o Estado também internacionalmente e equipavam também e lideravam o exército, Então eles tinham essas atribuições. Com o tempo nós vamos ouvir mais algumas coisas sobre eles, mas era um grupo poderoso que, apesar de discordar de outros grupos, como já conhecemos, os fariseus, por exemplo, eles ali estavam unindo as forças, para enfrentar, para destruir a ameaça que era, o Senhor Jesus. Então vemos aí representações de poderes fortes, políticos, econômicos, religiosos, querendo calar a voz da verdade, do Filho do Altíssimo, do Senhor Jesus. 2. Então ele lhes ponderou, o Senhor Jesus responde para eles. Eles pediram um sinal vindo do céu. Claro que estavam cheios de malícias com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus lhes ponderou então, no 2. Quando começa a entardecer, o Senhor Jesus falou para ele: vocês dizem, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado? Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado? Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? O Senhor Jesus faz uma pergunta para eles, O Senhor Jesus afirma, que eles têm inteligência, conhecimento, mas eles não tinham a sabedoria para interpretar o real sentido da lei, que, como estamos vendo, desde o começo sempre apontou para o Senhor Jesus, apontou para o Messias, que era ele, E quando eu falo desde o começo, é desde o começo mesmo. Eu separei aqui Gênesis, cadê Gênesis? Que fala sobre a queda do homem, no 3, Gênesis 3, 15, fala assim, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Quando ocorre a queda do homem, que ele come o fruto do conhecimento do bem e do mal, e esse fruto não era maçã. E a gente pode pensar que é brincadeira, mas eu estava ouvindo rádio e eu ouvi claramente a líder religiosa lá na rádio. Ela estava indo até bem, falando do pecado, do jardim e tal, quando ela falou que Adão comeu a maçã,
Então, em momento algum na Bíblia eu li que o fruto é a maçã. Fala que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas a maçã, então você vê como está o nível, né, das pessoas, como as pessoas estão perdidas também, porque estão confundindo o Senhor Jesus com Branca de Neve. Quem comeu a maçã que eu saiba foi Branca de Neve, mas enfim, brincadeiras à parte. Quando aconteceu a queda, a desobediência e tal, o Senhor Deus já tinha um plano, e ele falou aqui, ó, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, né, e o descendente dela, porquanto este te ferirá, o descendente dela te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Então, quem é a descendência da mulher que pisou na cabeça da serpente, se não foi o próprio Senhor Jesus? Então, desde o começo, a gente vê que a lei, se a gente prestar atenção, aponta para o Senhor Jesus, né? Só que eles não entendiam isso. E aí o Senhor Jesus continua, no 4. Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali, né? O sinal de Jonas, que da mesma forma que o Jonas ficou 3 dias, né, no grande peixe, dentro do grande peixe, o Senhor Jesus, como ele já falou, como nós já lemos, ele ficaria então 3 dias no coração da terra. Então era esse sinal que ele estava falando, o único que daria para essa geração perversa e infiel. Perversa, pois eles derramaram, como já vimos também naquela parte que fala, que a gente entendeu que era uma crítica, né? Quando a palavra fala que o reino dos céus era tomado por esforço, e aí a gente viu, entendendo o contexto, que não era uma recomendação, era uma crítica, porque eles usavam de perversidade, derramaram sangue inocente, né? Inocente, sangue de profetas, e continuariam, derramariam o sangue, né, do próprio Filho do Altíssimo. Eles eram inteligentes, mas na essência eles não eram fiéis, não eram comprometidos, né, com a vontade do Eterno. Fermento dos religiosos. 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar os pães. Então os discípulos esqueceram de levar os pães, né? Com certeza gerou ali um aborrecimento, né? Um princípio de discórdia. E Jesus lhe falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães, os discípulos, né? Porque não trouxemos pães? E com certeza, eu imagino que a síndrome de Adão reinou ali, né? Síndrome de Adão é sempre culpar o outro pelos nossos erros. Ainda citando lá o Éden, né? O jardim, no princípio de tudo. O que aconteceu quando Deus, né, chama o Adão, o que é que ele fala? Deus fala: o que tu fizeste e tal, e ele coloca a culpa, ele fala foi Eva, foi a mulher que me deste, ou seja, ele culpa o Senhor e culpa também a mulher. Quando vai para a mulher fala o que? Foi a serpente. Então, desde o princípio, temos essa natureza de sempre achar um culpado. O culpado é todo mundo, menos nós mesmos. E entender isso é muito libertador, porque aceitar o que não pode mudar, reconhecer os nossos erros, traz uma cura enorme, uma cura interior enorme. Isso faz bem não só para a própria pessoa, mas para todos que circundam essa pessoa, né? Porque aí ela não deixa de ser vítima e passa a ser autora, né? Como dizem os autores de autoajuda, autor da própria vida. Mas é verdade mesmo, a gente tem que reconhecer os erros. Até uma decepção com alguém, a gente também tem que se culpar, porque a gente criou expectativas demais sobre a pessoa. Às vezes aquela pessoa quase sempre não é aquilo que a gente imagina. A gente cria algo na nossa cabeça e não é bem aquilo. Então a culpa é da pessoa? Pode ser, mas a culpa é nossa também. Mas enfim, então teve aquela discussão ali, né, como fala aqui no 7, discutiu entre si, é porque não trouxemos pães, trouxemos pães. 8. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães?
9. Não compreendeis até agora, novamente, né, o Senhor Jesus não fala isso, né? Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais, vocês nem lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas cestas recolhestes? Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Ou seja, a dificuldade, né, dele lembrar, e nós também temos essa dificuldade, não só os discípulos, de lembrar das coisas que o Senhor já fez, né? Das coisas que o Senhor fez por nós. 11. Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende cuidado, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que não lhe dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A importância, mais uma vez dizendo isso, a gente lê todo o contexto para melhor compreensão, sempre. Aqui o fermento é algo que muda, que altera, mas é uma crítica aos ensinamentos dos saduceus e dos fariseus, certo? No capítulo 13 nós vimos a comparação, o Senhor explicando sobre o reino dos céus, e aí o fermento lá tem uma outra conotação, né? O reino dos céus, representando o crescimento, o fermento representando o reino dos céus. Aqui era uma crítica. Deus revela Jesus Cristo a Pedro, vamos lá, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Ele perguntou, né? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles lhe responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Né? Eu sou, é importante a gente gravar isso. Mas vós dizeis, mas vós, quem dizeis que eu sou? Está no E maiúsculo aqui, né? Quando o Senhor se apresentou para Moisés, né? Ele disse, Deus, né? Falou que ele era, eu sou. Qual o teu nome? Eu sou. 16. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 17. Ao que Jesus lhe afirmou, gravem isso, muito importante também esse versículo aqui, todos, mas ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Acreditar na revelação vai além da compreensão humana, não vem de religião, né? Segundo o Senhor Jesus, essa revelação de que Ele é o Filho do Eterno, Filho do Altíssimo, essa revelação vem do Pai, do próprio Pai que está nos céus, é a ação do Espírito Santo em nós. Só Ele nos faz acreditar nisso. Então o Senhor Jesus ficou maravilhado com aquela revelação, né? Reconheceu ali que ele falava por meio daquilo que Deus tinha revelado para ele. No 18 ele fala então, da mesma maneira que eu te digo que tu és Pedro, né? Você falou que eu era filho de Deus, e eu, da mesma forma que eu digo que tu és Pedro, filho de Jonas, né? Anteriormente ele falou isso, filho de Jonas, e sobre esta pedra, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Me desculpe aí os teólogos se eu não sei pronunciar essa forma correta, se é Hades, se é Hades, enfim. Mas as portas do Hades não prevalecerão contra ela, né? Sobre esta revelação de que ele é o Filho de Deus, o Messias, mais uma vez, essa revelação de que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, né? O Messias, Filho do homem, essa revelação é que será o fundamento da igreja, sobre a revelação que Pedro falou, né? Que ele edificaria a igreja dele, né? Edificar no futuro, edificarei no futuro, né? Que será o fundamento da igreja. O fundamento da igreja, do povo de Deus, não seria mais a lei de Moisés. O verbo edificarei, mais uma vez falando, o verbo edificar no futuro, revela que isso ainda iria acontecer. E o fundamento, né, da igreja do Senhor é o Senhor Jesus como Filho de Deus, né?
Hades é a palavra grega, vem da palavra grega que consta nos originais, né, das escrituras, neste texto, e significa o lugar onde estão os espíritos dos que morreram, né? Assim sendo, as portas do Hades significa os poderes da morte. E fonte disso que eu falei para vocês, do Hades, nota de rodapé da própria Bíblia King James atualizada, a tradução mais lida nos países da língua inglesa. Continuando, e aí ele fala para Pedro, né? Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Muito forte isso, eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e pouco compreendido, né? Confesso até que por mim mesmo, a gente tende a guardar muito receita de bolo, né? Algo pronto, né? Mas a gente tem que ler, a gente tem que pensar, pedir ao Espírito Santo para nos revelar. E eu darei a ti as chaves do reino dos céus. 19. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Fé, isso aqui é fé, né? Acreditar nas palavras do Senhor Jesus. O assim na terra como no céu, do Pai Nosso, lembra? O assim na terra como no céu. Nesse versículo aqui eu vejo o assim no céu como na terra, pois ele fala aqui, ó, o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, né? Então o assim no céu como na terra demonstra também o assim na terra como nos céus, o assim no céu como na terra, demonstra total intimidade, confiança, amor e comprometimento do Altíssimo com os seus filhos, sua igreja, cada um de nós. 20. E então ordenou os discípulos que ninguém dissesse, ser ele o Cristo, né? Jesus predisse o sacrifício. 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, né? Para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí ele vai falando cada vez mais claramente sobre isso. 22. Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. Olha o que acontece em seguida. E virando Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. O Senhor Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então, lembra que eu falei para vocês gravarem lá o 17, o 18, aquele diálogo, né, lindo do Senhor Jesus com Pedro sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né, as portas do inferno não prevalecerão. Então, nesse mesmo contexto aqui, para reforçar mais ainda a ideia de que não estava na pessoa de Pedro, mas na revelação que Pedro tinha falado para o Senhor Jesus, que era o fundamento da igreja, aqui, ainda aqui pertinho, no mesmo capítulo, a gente vê que o mesmo Pedro, né, que agradou o Senhor, que teve a revelação, que falou falou as coisas de Deus, agora ele estava dando vez ao próprio Satanás e é severamente repreendido, porque o Senhor Jesus reconhecia, claro, ele além disso ele via e ele reconhecia muito bem as coisas quando vinha do Pai, as coisas quando vinha do inferno, e aí ele repreende Pedro, né? Ele reconheceu em Pedro, mais uma vez, para ficar bem claro, a voz do seu inimigo. Antes Pedro citado então como igreja do Messias, agora citado como pedra de tropeço, cilada, atitude de homens. Você lê isso aqui, essas coisas aqui, todas estão aqui bem claro. Então, isso nos revela que tem de haver em nós uma vigilância constante sobre o que é do Altíssimo, o que é do alto e o que é do inferno. Se a gente diz ser seguidor do Senhor Jesus, teremos de estar preparado para o propósito do Pai para as nossas vidas.
né? O propósito dos pais para as nossas vidas, e para dizermos não para nossas vontades, que não se alinham com a vontade do Eterno, né? O que não se alinha com a vontade do Eterno é pura ilusão, é mentira do inimigo, com certeza. Então Pedro é repreendido aqui, né, no 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Então, como diz a canção, né? Ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar, não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Trecho da canção, Diante do Trono. 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. E encontrar a verdadeira vida significa então perder uma vida falsa, né? Vemos aqui, cada um tem a sua cruz, né? Tem motivos para dizer, cada um de nós tem motivos para dizer não a nós mesmos. É por isso que precisamos conhecer a voz, reconhecer a voz do Senhor, conhecer o propósito do Senhor para as nossas vidas. E tem coisas que temos de cortar na carne, dizermos não, porque a gente sabe que não agrada a Ele, né? Então, continuando, o Senhor Jesus fala, né? Quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Você vê aqui que não é à toa as palavras que o Senhor Jesus utiliza: lucro, ganhar o mundo inteiro, perder a alma. Que poderá dar em troca da alma? Isso não se troca, né? É favor imerecido do Eterno. Mas a gente, conhecendo a palavra, a gente vai vendo como que deve ser um cidadão dos céus, né? Vamos dizer assim. 27. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Ele continua: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Último por hoje. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino, né? E isso a gente vai ver que o cumprimento aqui do que ele falou aconteceu 6 dias depois que ele falou isso. E aí, próxima leitura, 17, veremos isso e mais outras coisas. Então, amigos, espero de alguma forma ter contribuído para a sua compreensão, para o seu entendimento. Que o Espírito do Eterno continue conduzindo a nossa vida, continue trabalhando no nosso interior, colocando curiosidade, colocando sede e fome, pois o Senhor mesmo falou, está em sua palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E queremos nos alimentar daquilo que vem do alto. Vigilância. Examine as Escrituras. Não acreditem em todos que vêm em nome do Senhor. Você vê aqui exemplo de Pedro. Uma hora foi elogiado porque recebeu uma revelação do alto. Não demorou muito, foi repreendido por ter sido, né, boca de Satanás. O Senhor Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque por mais doces que possam parecer as palavras, existe uma intenção e existe uma causa por trás de tudo que se fala, de tudo que a gente ouve. Que você reconheça as coisas que vêm do alto, é a minha oração. Que Ele te abençoe, abençoe o seu lar, sua família, seus parentes, seus amigos. Fiquemos juntos. Até a próxima, pessoal. Beijo!